mas como sabeis, devido a situações, portanto, alheias à nossa vontade, e também não só devido à situação do país, mas também por questões laborais, não será possível estabelecer este contacto direto, mas acredito que em breve terei sim a oportunidade de conhecer o centro do país, em particular a província de Sofala. Eu escolhi o tema da liderança, como ser um bom líder, mudança de comportamentos e também de paradigmas, devido ao facto de ser um tema está envolto a muitos tabus. Muita gente, principalmente no nosso contexto africano, muita gente pensa que a liderança é uma questão de, em alguns casos, de arrogância, de prepotência ou de subjugar o próximo à subserviência, que na verdade não chega a ser o caso. Quando nós falamos de liderança, nada mais estamos a falar a não ser a capacidade ou a possibilidade de inspirar pessoas, motivá-las e conduzi-las a um determinado objetivo, muitas vezes objetivos positivos. Porque dentro da questão da liderança existem vários subtemas ou várias categorias. A saber, temos a liderança democrática, temos a autocrática, temos a liderança por coaching, temos a liderança técnica, e várias outras que compõem, portanto, estes elementos dos quais eu me estou a debruçar. Mas hoje, em particular, vamos falar mormente de duas, que estão da liderança democrática e também da autocrática. São dois líderes com os quais nos deparamos todos os dias, no local de trabalho, na escola, na universidade, às vezes até em casa. Podemos nos identificar, portanto, com estes tipos de lideranças. Não quero muito tornar o meu discurso ao lado político, porque não quero ser tendencioso na minha abordagem. Ah, Portanto, vou só usando aqui outros exemplos, mas eu penso que o país em si também serve de um exemplo para cada um de nós refletir qual é o tipo de liderança que poderá se enquadrar nos outros líderes, portanto, na nossa realidade. Portanto, tal como eu dizia, não é sobre política que vim aqui falar, mas sim da liderança no geral. É importante perceber que a mente de um líder funciona no plural. O líder sabe dizer nós e nunca eu. Na liderança democrática, um dos quesitos fundamentais é a questão da capacidade de ouvir e de agregar outras opiniões, outras visões, outros pareceres na nossa liderança. Porque, do contrário, deixamos de ser democráticos e passamos a ser autocráticos ou ditadores. Daí que a nossa liderança só irá inspirar as outras pessoas quando nós mesmos percebermos que as pessoas têm a sua importância e que nós precisamos delas para alcançar os nossos objetivos comuns. Só assim o líder começa a cultivar estas habilidades de lidar com as pessoas, não só de falar em público, mas falar e inspirar. Muitas vezes é normal encontrar alguém que se identifique com um líder distante. Por exemplo, podemos identificar líderes estando em Moçambique, líderes em Portugal, nos Estados Unidos, líderes na Inglaterra, líderes na França, ou mesmo na vizinha África do Sul. E a grande pergunta que fica é: será que em Moçambique não temos líderes no nosso contexto? Será que na nossa comunidade não temos líderes? A responder esta questão, devemos deixar bem claro que é preciso que os líderes abdiquem de qualquer espécie de egoísmo. Quando nós pensamos apenas em nós mesmos, aí perdemos a oportunidade de poder inspirar as outras pessoas. Na liderança não existe meu filho, não existe minha casa. Na liderança existem nossos filhos, existem nossas casas, existe nossa comunidade. Quando pensarmos de forma coletiva, o amor ao próximo nos irá dar ainda mais um elemento fundamental na questão da liderança. Ser líder não é mandar, é inspirar para atingir resultados. É falar com eloquência, é falar de forma a mudar paradigmas. E eis a questão: o que são paradigmas? São simplesmente padrões. É aquilo que já vem predefinido. É aquilo que muitas vezes chamamos da norma. A norma ou a forma
geral dos acontecimentos. Sair de casa todas as manhãs, pegar no carro próprio ou no autocarro, ir ao trabalho, podemos considerar um paradigma. Mas se deixar o carro e decidir caminhar em benefício da saúde, então estamos diante de uma mudança de paradigmas. Se dentro do carro abdicar do meu assento e der a um idoso, então estou a mudar o paradigma. E na liderança não é diferente. A liderança clama por esta mesma mudança. Inspira o grupo a ter a motivação necessária para atingir objetivos, muitas vezes positivos. É de uma liderança positiva que estamos aqui a falar. Aquela que faz com que as massas obedeçam sem necessariamente ter medo, sem necessariamente temer, sem necessariamente ser obrigados, mas sim por ouvir aquela voz de comando que serve de exemplo a cada um de nós. Portanto, sempre me cativei pela questão da liderança carismática. Naturalmente, e os moçambicanos e não só, somos também acompanhados por várias outras geografias que partilham conosco esta riqueza que é designada lusofonia, ou se quisermos, a língua portuguesa. Portanto, o verdadeiro líder é este que tem esta capacidade de inspirar esta mudança positiva. Na mudança de paradigmas, entendemos que se continuarmos da mesma forma obsoleta, podemos de alguma forma trazer desvantagens. Por exemplo, a tecnologia. Imaginemos então que eu, como líder, recuse a ensinar os meus seguidores ou liderados, discípulos, como quisermos descrever. Imagine então que eu os impeça de acompanhar as novas mudanças tecnológicas. Então a minha liderança será obsoleta e de alguma forma poderá não acompanhar a globalização, porque o avanço tecnológico é inevitável. A tecnologia sempre esteve presente, desde os tempos idos ou desde os tempos remotos. Inventar uma máquina para moer, qualquer que seja o grão, é em si uma forma de avanço tecnológico. O que está a acontecer nos nossos tempos é apenas a sofisticação desta mesma tecnologia. E o apelo que faço é que em cada uma das nossas abordagens não fujamos, portanto, deste mesmo avanço tecnológico para que a nossa liderança se torne ainda mais eficaz. Um dos princípios fundamentais que aprendi na minha jornada enquanto um estudante, enquanto um aprendiz, enquanto um aspirante a um bom líder, é que existem os 7 P's na língua inglesa, se me permitirem. Proper prior planning prevents poor, pitiful performance. Proper prior planning prevents poor, pitiful performance. Vou tentar fazer uma tradução. Todo preparo prévio previne de uma pobre e penosa performance. Todo preparo prévio previne de uma pobre e penosa performance. Significa que o líder é aquele que se prepara e ensina os outros também a se prepararem. Nos preparamos para os desafios vindouros, nos preparamos para ensinar e nos preparamos para aprender. Porque a faculdade de ouvir em si é uma característica que revela humildade da parte do líder e que poderá o tornar ainda mais sábio. Porque no seio daqueles a quem lideramos há muita sabedoria, há muito conhecimento. E só com esta humildade, só com esta paciência é que o líder poderá cultivar estes ensinamentos que advêm daqueles que muitas vezes chamamos de menores que nós, mas que na essência poderão saber muito mais que nós, se apenas formos um pouco mais humildes e procurar aprender destas pessoas. É importante desconstruir tabus nesta área da liderança para que entendamos que liderar não é necessariamente imperar, não é necessariamente impor.
mas assim inspirar, é motivar e levar a todos aqueles que estão sob a nossa liderança a um bom porto. Lembrando que, quando assim fazemos, também levamos a nós mesmos a um bom porto. Suponhamos que eu, enquanto líder, esteja a pilotar um navio ou um avião. Se eu conduzir este meio de transporte a um lugar de paz, a um lugar de harmonia, então eu mesmo também terei como destino um lugar de paz, um lugar de harmonia. Mas se em algum momento a minha liderança for de risco para os meus liderados, para os meus discípulos, para aqueles a quem eu lidero, então naturalmente que para mim também poderá o fim não ser risonho. Daí que o bom líder não apenas ensina, não apenas inspira, não apenas constrói para os outros, mas acima de tudo para si mesmo e para aqueles à sua volta. O legado que eu quero deixar mais uma vez a Moçambique é um legado em que a nossa liderança, enquanto jovens ou mesmo enquanto adultos, possa ser tal que Clemente Carlos não precisa furtar o futuro de 1000 crianças para garantir um bom futuro a minha uma criança, mas que na nossa capacidade de inspirar possamos ser bons líderes, que as minhas decisões venham ser boas e seguras para aquelas 1000 crianças dos outros moçambicanos, ou se quisermos, para as 1001 crianças moçambicanas, incluindo a minha. Este é o legado que todos temos que deixar. Um país bom para todos, uma sociedade boa para todos, uma casa, uma igreja, uma comunidade que venha servir não só aos interesses nossos, mas aos interesses coletivos de toda uma nação. No caso em concreto, Moçambique. Obrigado.